Senhoras e senhores membros do Knesset, ministras e ministros do governo, meus irmãos e irmãs da família dos enlutados, parentes dos caídos na guerra, cujo sacrifício é reconhecido por todo o povo. Eu conheço as dores da perda que vocês vivenciam. Eu penso em vocês todos os dias. Todos os dias, não apenas quando nos encontramos. Toda e qualquer vez que sou chamado a tomar uma decisão crucial que determina o destino e as vidas de muitas pessoas. Eu penso em vocês todos os dias com o coração partido. Os filhos e filhas heróicos serão lembrados para sempre como exemplos cuja bravura garante nossas vidas. Famílias dos sequestrados e dos caídos, temos o dever de trazer todos de volta ao país até o último deles. Essas não são palavras vazias. Dissemos isso sobre os sequestrados vivos em Gaza. Houve quem não acreditou? Eu acreditei. Meus colegas acreditaram. E nossos combatentes, os heróis, fizeram o trabalho e os trouxeram de volta. Queridos cidadãos de Israel, tive o privilégio de crescer em Jerusalém. Nos primeiros anos da minha vida, a casa dos meus pais, Tzila, e o professor Ben Zion Netanyahu, de abençoada memória, foi o meu lar. Nossa casa ficava no coração do bairro Tal Piot, e próximos a nós moravam gigantes do espírito, como o escritor S. Beinagnon e o grande historiador, professor Josef Klausner. Klausner foi o professor do meu pai. Meu irmão e eu, meu irmão mais novo, ainda não havia nascido. Costumávamos visitar sua casa e com o tempo li seus livros. Eles me acompanharam ao longo de todos os meus anos. Klausner escreveu sobre judaísmo e humanidade, sobre as raízes das últimas religiões, ou melhor dizendo, das outras religiões, sobre literatura e poesia, sobre filosofia e sionismo. Um livro importante ao qual voltei repetidas vezes durante a guerra atual chama-se Quando uma Nação Luta por Sua Liberdade. Klausner, é claro, era profundamente familiarizado com as perseguições, a dor e o sofrimento que nosso povo enfrentou ao longo dos milénios. Mas neste livro, ele escolheu descrever a coragem esquecida dos defensores do povo de Israel e da terra de Israel ao longo das gerações. Os heróis da Bíblia e seus críticos apontam para figuras como Judá Macabeu, Yohanan de Gush Halav, Bar Kochiba e os guerreiros de espírito destemido que surgiram para nós nas gerações do Renascimento. O livro de Klausner foi escrito, de fato, antes da fundação do Estado de Israel e possuía um propósito muito claro e bem definido. Cito suas próprias palavras: forjar o espírito e fortalecer as mãos de nossos filhos, os jovens, em sua difícil e contínua luta por nossa terra ancestral e em nossa terra natal. Essa difícil luta continua de geração em geração. Nos últimos 2 anos, em uma continuação direta e ininterrupta, a Guerra da Independência foi uma guerra complexa e multifacetada em 7 frentes distintas. Mas, acima de tudo, senhoras e senhores membros do Knesset, essa foi uma guerra de renascimento. O dia do terrível e brutal massacre ocorrido em 7 de outubro foi, de fato, um momento de prova, como poucos, na longa e complexa história do nosso Estado. Começamos de uma profunda dor, do pior desastre que nos atingiu desde o Holocausto. Levantamo-nos de pé, enfrentamos uma guerra feroz contra aqueles que buscam nossas vidas. Agimos para remover de sobre nós a ameaça existencial do Irã e de seus representantes. Defendemos com bravura o nosso projeto nacional de renascimento, que é o Estado de Israel. Estamos reconstruindo e fortalecendo a região do entorno de Gaza como um cinturão de renascimento. E é assim que também estamos agindo no norte. Após 24 meses de combate e vigilância, chegamos a grandes alturas, ao pico do Hermon, aos céus de Teherã e ao momento emocionante do retorno dos nossos sequestrados. No total, trouxemos de volta 239 sequestrados e prisioneiros nos acordos de libertação anteriores.
e nas ousadas operações de resgate realizadas por nossos combatentes. Há uma semana, trouxemos de volta ao país os 20 sequestrados vivos restantes, junto com 12 sequestrados que já eram vítimas fatais. Mas a missão ainda não foi concluída. Em Gaza, restam 16 sequestrados falecidos, dos quais 2 são cidadãos estrangeiros da Tailândia e da Tanzânia e 14 são israelenses. Esses são os nomes completos deles: Adar Goldin, Tamir Adar, Dror Or, Saar Baruch, Mani Godart, Hani Gavili, Oz Daniel, Aries Almanovich, Tal Haimi, Asaf Hamami, Eitan Chen, Omer Nautara, Amiran Cooper e Lior Hudif. Estes são os indivíduos que estamos mencionando, e seus nomes são de grande importância para o contexto atual. Cada um deles é uma pessoa distinta e relevante para a situação em questão. É bom que vocês corrijam, mas ninguém precisa nos lembrar da importância da missão sagrada de trazer de volta os sequestrados e os caídos. Estamos agindo sem hesitação. Não estou exagerando. Estamos agindo sem hesitação. Inclusive em uma reunião que realizei pouco antes de chegar aqui. Estamos trabalhando o tempo todo para cumprir essa missão sagrada. Membros do Knesset, preciso esclarecer as coisas da forma mais clara possível. Repetidamente ouvimos a alegação de que esse acordo sobre os sequestrados já estava sobre a mesa há 1 ano. Isso não poderia estar mais errado? Em nenhum momento, nem há meio ano, nem há 1 ano, nem há 1 ano e meio, em nenhum momento, o Hamas não estava disposto ao acordo que conseguimos agora, a devolução de todos os sequestrados de uma só vez, o controle das FDI sobre a maior parte das áreas da faixa de Gaza, a presença das FDI na maior parte das áreas da faixa de Gaza e a decisão explícita, uma decisão explícita com amplo consenso internacional, incluindo países árabes e quase todo o mundo muçulmano, sobre o desmantelamento da faixa e o desarmamento do Hamas. E acrescento para vocês, estamos determinados a alcançar ambos, todos os objetivos da guerra. E a eliminação do Hamas como fator político e militar, e nós vamos alcançar esses objetivos. Conseguimos trazer esse acordo porque o Hamas sentiu bem a espada em seu pescoço. Durante 2 anos exercemos uma enorme pressão militar sobre eles, uma pressão que foi aumentando, e com ela libertamos quase 200 sequestrados ainda antes das últimas rodadas. Eliminamos os principais assassinos, os arquitetos do massacre. Eliminamos dezenas de milhares de terroristas. Destruímos inúmeras infraestruturas terroristas. Assumimos o controle de todas as passagens para a faixa de Gaza, e não menos do que isso. Desmantelamos o eixo iraniano no qual o Hamas se apoiava. A pressão sobre o Hamas atingiu o auge com a decisão que tomei de entrar na cidade de Gaza, que era o último reduto da organização terrorista. O que o Hamas entendeu, e eu e meus colegas que apoiaram minha decisão de entrar na faixa de Gaza, o que o Hamas percebeu, e vimos isso imediatamente. Muito rapidamente, ele entendeu que estava à beira da destruição e, por isso, recuou de suas exigências impossíveis, que não nos permitiriam alcançar os objetivos da guerra. E o Hamas insistia repetidamente: não libertaremos todos os sequestrados a menos que continuemos controlando Gaza. Não entregaremos as armas. Israel deve se retirar. As FDI devem sair de toda a área da faixa. E as passagens de fronteira devem ficar sob nosso controle. Nós vamos controlar, nós estaremos lá, nós até vamos reconstruir, tudo volta. Isso não foi o que aconteceu, nada disso existe. Se eu tivesse ouvido a muitos que estão aqui neste auditório e também fora dele, vocês que me pediram para parar a guerra, para me render, para levantar as mãos.
Se eu tivesse cedido a esses ditames, a guerra teria terminado em vitória unânime para o Hamas e todo o eixo iraniano. Sinwar, Daf e Nasrallah teriam permanecido vivos. Eles sairiam no auge de sua força. Eu, de forma alguma, estaria disposto a concordar que a guerra terminasse sob os ditames de rendição que o Hamas pressionou e empurrou, infelizmente, com a ajuda de pessoas também de dentro do país, com a ajuda dos governos do mundo, com a ajuda da mídia mundial. Eu jamais aceitaria o fim da guerra sob os termos de rendição impostos pelo Hamas. Meu governo não cedeu a nenhuma de suas exigências. E o resultado da nossa política firme é que afastamos a ameaça existencial de sobre nossas cabeças, desferimos golpes esmagadores em todas as partes do eixo iraniano, no próprio Irã, no Hezbollah, no Hamas, nos Houthis, no regime Assad que já não existe mais, fortalecemos o poder de dissuasão de Israel, erguemos nossa postura, trouxemos de volta nossos sequestrados vivos, alguns dos mortos ainda estão lá, nós também os traremos de volta. Em vez de sair de cabeça baixa, é assim que todo o mundo árabe nos vê, com suas próprias perspectivas e compreensões. Essa é a imagem que eles formaram de nós, baseada em suas observações e experiências. Quero, portanto, compartilhar com vocês o que essa percepção realmente significa e quais são as implicações dessa visão para todos nós. É crucial que compreendamos profundamente essa perspectiva para que possamos agir de maneira informada e estratégica. Coisas que um importante jornalista dos Emirados Árabes Unidos, Amjad, escreveu há alguns dias. Eu já o citei aqui antes, mas veja o que ele escreveu agora. A organização Hamas, o braço palestino da Irmandade Muçulmana, se rendeu à ordem de Israel e à ajuda do presidente Trump. Poucos nesta região demonstram tanta coragem. E aqui está a mensagem que o autor da Torá, Amirati, envia aos inimigos de Israel. Vocês fizeram de tudo para que o antissemitismo vencesse, mas novamente ele perdeu. Israel faz parte do passado, do presente e do futuro do Oriente Médio. O Hamas foi derrotado. Colegas e membros da Knesset, graças à nossa cadeia de conquistas extraordinárias, graças à bravura dos nossos combatentes e comandantes em todas as frentes, e graças às decisões inteligentes, determinadas e por vezes corajosas que tomamos, consolidamos nossa posição como uma potência. Mas a batalha ainda não terminou. Ontem vimos o Hamas violar descaradamente o acordo de cessar-fogo. 2 combatentes morreram durante o cessar-fogo. Um primeiro sargento com quem sua memória será abençoada e um major com quem toda sua memória será abençoada. O Hamas imediatamente sentiu o conforto do nosso braço. Nós o atacamos com 153 toneladas de costeletas. 153 toneladas de costeletas. Atacamos dezenas de alvos em toda a extensão da faixa, eliminando muitos terroristas, incluindo comandantes sêniores também. Passei desde o começo. Um cessar-fogo não é uma licença para o Hamas nos ameaçar. A agressão contra nós teve e terá um preço muito alto. E ao final do processo que acordamos junto com o presidente Trump, no trabalho conjunto, o poder militar e governamental do Hamas será eliminado. Também em um círculo mais amplo, nossos inimigos tentam se rearmar, nossos inimigos tentam nos desafiar. No Oriente Médio, as ameaças antigas e selvagens assumem novas formas, e também há novas ameaças. Estamos em guarda e também estamos trabalhando diligentemente para frustrar os seus planos. Não sabemos tudo. E talvez nem tudo seja do conhecimento de todos. Uma de nossas mãos empunha uma arma para derrotar aqueles que desejam nosso mal. Nossa outra mão está estendida para a paz, para aqueles que querem fazer a paz conosco. E hoje há não poucos, na verdade, há muitos. Ao lado dos grandes desafios que temos pela frente, há grandes oportunidades para expandir o círculo da paz em nossa região e até além dela. Minha política, e não de hoje, é que a paz se faz com os fortes, não com os fracos.
E hoje todos sabem que o Estado de Israel é um país muito forte, mais forte do que nunca. Graças à nossa força, tive o privilégio de, junto com nosso amigo, o presidente Trump, trazer os Acordos de Abraão com 4 países árabes. Graças à nossa força e à cooperação, voltando com o presidente do Zilewa, acredito que traremos mais acordos de paz com países da região. Mas para que possamos alcançar com sucesso todos os nossos objetivos, todos eles, devemos preservar ainda mais a nossa unidade. E quero dizer, a unidade nunca nunca será absoluta. Nós sabemos disso. Entre nós há opiniões diferentes. Há entre nós divergências sobre questões fundamentais, mas como já disse muitas vezes aos nossos inimigos, e aliás, se não me ouviram, disse a eles, não nos subestimem. No momento da verdade, no dia da prova, todos nós ficaremos juntos como uma muralha intransponível. Assim fizemos e assim devemos continuar a fazer. Eu faço um apelo a todos. Aos membros da coalizão e da oposição juntos, e por meio de vocês, ao público, nós sabemos, nós lemos sobre isso, jejuamos por isso todo ano, sabemos que destruição terrível foi causada pelo ódio infundado na história do nosso povo. E este é o momento, é hora de baixar o tom das chamas. Na democracia, é possível chegar a decisões pela maioria e minoria, também é possível chegar a compromissos, é possível e necessário debater as divergências, mas fazer isso de forma objetiva? Certamente não com violência, certamente não com ameaças de morte contra representantes eleitos, certamente não com ameaças de morte contra o primeiro-ministro e sua família, e também contra as famílias dos ministros. E todos, absolutamente todos, sabem quais são os limites do discurso aceitável, todos, sem exceção, sabem disso, é um fato inegável. Especialmente aqueles que os ultrapassam. Chefe da coalizão, Ofir Katz, Aika, levante-se um instante. Antes de tudo, quero agradecer a você pelos esforços que fez até agora. Obrigado. E em segundo lugar, quero te alertar. Você vai ter que trabalhar duro, porque em breve vamos aprovar o orçamento do Estado para 2026. Vamos continuar fortalecendo a economia de Israel. Todos nos disseram que a economia de Israel iria colapsar, que as relações com os Estados Unidos iriam desmoronar, que Israel está fraca e cheia de dívidas. Então, quero dizer a vocês, os feitos da economia israelense durante a guerra estão despertando admiração ao redor do mundo. A inflação está caindo, o shekel está forte, o desemprego em baixa histórica e a bolsa no maior pico de todos os tempos. Tudo isso durante a guerra. Que força, que poder, que fé. Deputadas e deputados, ao longo da guerra, nós enfrentamos algo muito grave que vocês conhecem bem. E não foi nada simples. O embargo de armas que nos limitou e atrasou o avanço da luta. Para não dependermos do fornecimento de armas do exterior, estamos promovendo nossa independência em armamentos. O Estado de Israel terá que dedicar. Onde está o ministro das Finanças? Estamos promovendo nossa independência em armamentos e nós, ao mesmo tempo em que desenvolvemos nossa economia, o que fazemos por meio da política de livre mercado que implementamos com enormes bênçãos, teremos que investir mais em nossa segurança nacional, em independência, simultaneamente e em paralelo. E em paralelo estamos agora estabelecendo o Sistema Nacional de Inteligência Artificial.
Assim como consolidamos nossa posição como uma verdadeira potência mundial em cibersegurança, aliás, lembro a todos que gritam aqui e também a todos aqueles que estão aqui presentes, a todos que estão rindo aqui, sugiro que assistam a um vídeo curto aqui no Knesset. Eu estive neste mesmo púlpito, como estou agora, e disse: vamos desenvolver a autoridade de cibersegurança e Israel, assim eu disse, se tornará uma potência mundial em cibersegurança. E havia aqui um deputado muito conhecido de vocês, um parlamentar sênior, que explicou: um primeiro-ministro virtual, ciber, ele está falando conosco. Hoje, Israel é a segunda maior potência de cibersegurança do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, sobre o que ele está falando conosco? Sobre Tel Shela, sobre inteligência artificial, sobre independência armamentista. E como estou falando sobre isso? Porque nós precisamos disso para garantir nosso futuro, garantir nossa segurança, e é isso que vamos fazer. Assim como consolidamos nossa posição como potência mundial em cibersegurança, agora aspiramos ser uma potência mundial também em inteligência artificial. E isso terá um impacto enorme na nossa segurança, na nossa economia e na nossa sociedade. E quanto à relação com os Estados Unidos, que aqui previram sua ruína, a relação com os Siseconais nunca foi tão próxima e sólida como agora, tanto no nível estatal quanto no nível pessoal entre o presidente Trump e eu. E eu acho que todos entendem a importância desse grande sacrifício. Todos nós nos emocionamos com sua visita histórica a Israel e seu discurso histórico no Knesset, do maior amigo que já tivemos na Casa Branca. Amanhã o vice-presidente J.D. Vance chegará em sua missão e nós conversaremos. Vamos conversar sobre duas coisas, principalmente duas coisas. Sobre os desafios de segurança que enfrentamos e as oportunidades diplomáticas que estão diante de nós. Superaremos os desafios, aproveitaremos as oportunidades. Na atual sessão, também apresentaremos a aprovação do Knesset, uma lei de recrutamento que trará o alistamento de 10 mil estudantes de Yeshivá em 2 anos. Isso é uma verdadeira revolução, algo que não aconteceu desde a fundação do Estado. E há muitos outros em idade de recrutamento que não são ultra-ortodoxos e que também precisam se alistar. Mas quanto ao potencial de participação dos estudantes de Yeshivá, temos um excelente exemplo do batalhão dos Hasmoneus ultra-ortodoxos, que participou dos combates em Gaza. Eu os visitei, vi eles e, infelizmente, alguns de seus companheiros também caíram em batalha. Eles eliminaram dezenas de terroristas. Esses combatentes, alma pura, alistaram forças de defesa de Israel como ultra-ortodoxos e foram dispensados como ultra-ortodoxos. Adicionaremos unidades, trajetórias, possibilitando isso reconciliação no povo. Deputadas e deputados, cidadãos de Israel, sim, estamos em dias históricos. Eu tomo cuidado ao usar essas palavras porque sou filho de um historiador, mas nestes dias que estão mudando o destino da nação e abrindo para nós um caminho para um futuro que nunca sonhamos. Em dias assim, é obrigatório lembrar contra quem estamos lutando. E é obrigatório lembrar pelo que estamos lutando. Ouvi isso dos nossos combatentes, tanto do serviço regular quanto da reserva. Ouvi isso das famílias enlutadas. Ouvi isso dos nossos feridos nas unidades de reabilitação. Ouvi isso de muitos e muitos do nosso povo. Mas nos últimos dias, vi e ouvi isso de outra fonte, dos sobreviventes do cativeiro. Cada uma de suas histórias toca as fibras mais profundas da alma.
Um deles é Rom Breslavski. Rom estava na festa nova. Ele foi brutalmente sequestrado e levado à força para Gaza, onde de forma incessante e com grande intensidade, repetidamente pressionaram ele a se converter a uma fé diferente da sua. No entanto, Rom, com uma coragem inabalável e uma determinação férrea, olhou diretamente nos olhos deles e com uma voz firme e resoluta declarou com convicção: eu sou judeu, eu sou forte, eu sou inquebrável, eu não quebro, e minha fé e minha identidade jamais serão abaladas por suas ameaças. E assim como Rom e todos os nossos maravilhosos e corajosos heróis, todos os cidadãos de Israel, aqueles que estão no cativeiro, aqueles que estão na linha de frente e também aqueles que estão na retaguarda, essa é a nossa resposta para qualquer necessidade que possa surgir. E nossos heróis, cidadãos de Israel, no cativeiro, na linha de frente, na retaguarda, essa é a nossa resposta para nossos inimigos. Judeus, israelenses, fortes, não quebramos, com a ajuda de Deus venceremos.